Oi, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar, uma agência de viagens especializada em roteiros incríveis pelo planeta Terra. Hoje nós vamos conversar sobre Egito, nossa especialidade, né? Somos especialistas em Egito. Vamos conversar com a maravilhosa historiadora Alessandra Inviti. Deixa eu ver se ela já tá aqui. A Ali é uma grande parceira nossa. Nós realizamos viagens incríveis pelo mundo juntas, junto com os alunos dela, junto com os clientes do Acordei. Oi, Ah, Cami, tudo bem? Tá me vendo bem? Tá boa a tô imagem te assim? vendo Tá me muito escutando? bem. E você? Como você tá? Tô bem, passando calor aqui nessa terra. E por incrível que pareça que a gente tá passando frio, olha isso. Ah, é verdade, mas tá, as estações estão invertidas, né, Cami? E é engraçado que eu, pelo menos, passo menos calor no Egito do que aqui. Eu ouvi dizer que tá insuportável, né, Ali, aí É, na porque aqui o Itália. calor é úmido e lá no Egito é mais fácil da gente administrar, pelo menos na minha opinião, você não Verdade. acha? E com certeza, com certeza. Ai, Bem-vinda, Ali! Que delícia estar obrigada, aqui com Cami, você! obrigada. Obrigada. Achei bem legal a gente fazer essa conversa que vai ser, né? Para falar sobre a nossa viagem de outubro, que eu estou animadíssima aí para a gente começar uma nova expedição. Ano passado foi super legal, os alunos amaram. E esse ano a gente tem de novo e falar também um pouquinho de história, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mais ou menos como a gente faz na viagem, né, Cami? Exatamente. Quem está chegando aqui agora, eu tenho uma agência de viagens, a Ali tem um projeto muito maravilhoso que se chama Bastidores da História, no qual ela fala sobre civilização, sobre arte, sobre história no geral. Ela simplifica a história, né, Ali? Isso Que aí, Cami. delícia que é A te ideia, escutar. a ideia é tornar a história acessível para todo mundo, porque tem que ser assim, né? História é super importante. Exatamente. E aí, em 2019, 2020, não, 2020 foi a pandemia, né? Eu acho que foi Foi 2021, 21, eu por aí. acho. Foi. Eu fiz um grupo de história da arte para a Itália e eu tive a oportunidade de conhecer a Ali nessa viagem. E desde então a gente não se desconectou mais. É, e daí a gente viu o quanto era bom usar a tua expertise de agência com a história, né, Cami? Exatamente. Você sabe que isso, Ali, é, trabalhar com você é a realização de um sonho para mim, porque eu nunca assim sentia que as pessoas viajavam para entender aonde elas estão, entendeu? Eu nunca, na verdade, o que eu quero dizer é, eu nunca chegando num lugar, eu falava, gente, como que eu tô aqui e eu não vou entender o que que é É. isso? Né? Eu preciso me situar aqui, o saber a história desse lugar. Então, eu acho que uma viagem de verdade, né? Porque tem vários tipos de viagem, mas uma viagem onde você realmente se reconhece é quando você entende onde você tá. Em todos os sentidos, né, Cami? Que é o que a gente tenta fazer nas nossas viagens. Não só da história antiga, mas da história atual, como as pessoas vivem, a cultura, o que eles comem, enfim, isso eu acho que assim deixa uma viagem muito mais rica, né? Muito mais Exatamente. rica. Nessa E nossa parceria, nós trazemos exatamente isso, gente. Então, nós fizemos uma viagem para o Egito ano passado, que foi um sucesso, vagas esgotadas. Fizemos agora uma para a Grécia, também foi um sucesso, vagas esgotadas. E temos mais essa edição de outubro de 2024, né? Segredos do Egito, que conecta com um projeto muito incrível que a Ali desenvolve, né, Ali? exatamente. Então, hoje, Cami, eu queria que a gente contasse um pouquinho como que vai ser a nossa viagem em outubro, e daí eu deixo para você que é esperta no nosso roteiro começar a contar, e daí depois eu queria contar uma coisa que muita gente me pergunta sobre os obeliscos do Egito, que na verdade a gente tem mais obeliscos
fora do Egito, aqui em Roma, do que no próprio Egito. Mas a história está super conectada, né? É interessante, é interessante. Super, é super. Eu nunca me esqueço daquele obelisco perto do Panteão que você me Sim, apresentou uma vez. Eu acho que aquele lá é um de muitos, né? é um dos meus preferidos, principalmente pela inscrição que tem embaixo, né, Cami? Se quiser, eu posso até adiantar já alguma coisa. Mas Ó, então, acho que você acha? Você fala um pouco sobre a curiosidade, né? Até porque a nossa viagem ela é feita em ordem cronológica e a gente começa ali na região do Cairo em si. E aí depois eu explico um pouco sobre o roteiro. O que você acha? pode ser, pode ser. Bom, a primeira coisa é bem isso, né, Cami? Que o Egito, a civilização egípcia antiga foi fantástica. São cerca de 3.000 anos de história. E a gente costuma pensar como se fosse uma coisa só. Na verdade, a gente teve muitos períodos da história do Egito. E na nossa viagem, a gente tentou justamente colocar de uma forma cronológica para que a pessoa possa entrando nessa história, né? E não chegar simplesmente aqui são as pirâmides, aqui é isso, tem que ter uma ordem mesmo na cabeça, porque é tanta história que a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E uma das coisas mais importantes no Egito é a religião, né? A religião definiu basicamente tudo que eles fizeram, né? Definiu a medicina, né? A mumificação, por exemplo, eles desenvolveram em função da religião. A arquitetura funerária foi desenvolvida em função da religião. A arquitetura templária foi desenvolvida em função da religião. E o obelisco está ligado a isso, né? O obelisco, claro que hoje, como a gente enxerga ele aqui em Roma, não era o que os antigos egípcios pensavam, né? Então, a primeira coisa que é muito interessante a gente pensar é que a palavra obelisco não era o nome que os egípcios davam para um obelisco, tá? Hum. Que a gente tem um final da história do Egito, que inclusive é uma das nossas extensões, que é Alexandria, né, Cami? Que é o final da história do Egito, quando a gente tem o período ptolomaico, com uma mentalidade greco-macedônica e egípcia misturada, né? Eles que vão dar esse nome, os gregos que vão dar o nome de obeliscos, que significa, sabe o que, Cami? O quê? Espetinho. Porque, na verdade, é um espeto, né? É um negócio para cima. O obelisco é isso, né? Mas, originalmente, o nome que os egípcios chamavam era Tekno. Tekno. Equino. Tá? E esse nome obelisco que a gente usa até hoje veio dos gregos, né? E o que era o obelisco, na verdade? Se você sabe o que era, o que era o obelisco? Qual um dos principais deuses do Egito? Até de amarelo aqui para lembrar o Deus Sol hoje. Ha! É o Deus Sol, né? Ligado ao Sol. Então, o que era para o egípcio, né, antigo, o obelisco? É como se fosse a materialização de um raio de sol, né? E também uma forma como se esse objeto que sai da Terra aqui, como se fosse o raio de sol, se unisse a Terra com o céu, né? Unisse com esse sol que existe. Tanto é que, por exemplo, na entrada dos templos, normalmente a gente vai ter dois obeliscos, né? Que significaria um nascer do sol e o outro pôr do sol, né? Então, eles têm toda essa conexão. Com isso, onde é que começam os obeliscos? Ou melhor, qual que a gente não sabe exatamente quando que os egípcios começaram a fazer os obeliscos, tá? Mas o mais antigo que a gente conhece é em torno de 2335 a.C., na região de Heliópolis. Onde é que ficava isso? No No Cairo, que é onde a gente Cairo. começa a nossa história, né, Cami? É Então, verdade. a nossa história começa ali no Cairo, é, vendo uma arquitetura funerária, principalmente, né? A gente vai ver as mastabas, a gente vai ver a pirâmide de degraus, né, Cami? E ali nessa área da pirâmide de degraus, de acordo com todos os estudos que nós temos, acontecia as festas jubilares, né? Essas festas jubilares também eram comemoradas com erguer
obeliscos. Então, o obelisco não era só um objeto decorativo, ele tinha toda uma função religiosa, tinha uma função de simbologia e poderia ser usado de várias formas. Poderia ser erguido para comemorar, então, um jubileu, né, que é difícil a gente saber exatamente todos os anos que eram comemorados jubileus, mas em geral, quando se fazia 30 anos de governo ou numa outra ocasião especial, eles comemoravam o jubileu como uma espécie de um aniversário, como se fosse um ano santo, né? Poderia ser erguido um obelisco. A gente também poderia ter erguido um obelisco para comemorar alguma coisa, a entrada de um templo, né? Como é o pôr do sol, o nascer do sol, como eu comentei contigo. E aí, a pergunta é: como é que aqui em Roma a gente tem mais obeliscos do que no Egito, Cami? Como? Pior que tem mesmo, gente. É São 13 verdade. obeliscos em Roma, tá? Então, o que aconteceu? A história do Egito, como eu falei, é muito longa. E o final da história do Egito acaba com a conquista dos romanos, né? Os romanos vão conquistar o Egito definitivamente no ano 30 a.C., quando a gente vai ter a morte da Cleópatra e do Marco Antônio. E aí, a partir de 10 a.C., Otávio Augusto, que foi aquele que venceu Cleópatra e Marco Antônio, vai decidir trazer obeliscos aqui para Roma como uma forma, como se fosse um troféu de guerra, tá? Que a gente sabe que nessas guerras do passado, e até hoje acontece isso, né? Quando você conquista um lugar, normalmente você vai tirar o que é tesouro daquele lugar e vai levar para o outro. Então, esses obeliscos que estão em Roma foram saqueados, só que lá na antiguidade, o que traz um problema bem delicado também, porque as Sim. pessoas perguntam, não vai ser devolvido, né? Como é que vai? Na verdade, hoje em dia, esse obelisco já criou uma nova história, né? Porque a gente está falando aí de mais de 2000 anos do primeiro obelisco que veio para cá, né? E qual que é a idade desses obeliscos que tem aqui em Roma? Bem, são vários, tá? A gente tem um obelisco lá da época do Ramsés II, por exemplo, em torno de então 1250 antes de Cristo. A gente tem o obelisco do ano de 490 antes de Cristo. Tem várias épocas da história. E você sabe qual que é o mais alto, maior do mundo que ainda está em pé, Cami? Está aqui em Roma. É o Seria. obelisco. Diga, qual? Então, eu vou chutar. Eu acho que é o do Vaticano. É quase do Vaticano, porque na verdade e não é, porque é o obelisco lateranense, que é o que está lá na Basílica de São João de Latrão, que foi a primeira sede papal. Então não está tão errado, cara. Não Que está tão errado. legal! Então, e ele é um obelisco que é um monolito, né? Monolito quando é uma peça única de mármore, ou de granito, no caso ali é de granito, uma peça única, que é o maior do mundo em pé até hoje, né? E a gente teria um maior ainda, que daí isso faz parte do nosso roteiro, Cami. O que a gente vai visitar? Um obelisco inacabado, não é isso? Sim, gente, em Assuan. Vamos visitar tipo de uma pedreira, né, onde eles supostamente, né, esculpiam ali diretamente, né, na sua fonte para É, como eram é, feitos. É muito legal essa visita que eu fiz questão de colocar. A Cami até falou, mas não é muito quente, Alice, será que dá? Vamos colocar? Falei, não, vamos. Sabe por quê, Cami? Porque você vê aquele obelisco, mesmo que não seja um sítio arqueológico, vamos dizer, com todos aqueles monumentos maravilhosos que a gente vê no Egito, porque o Egito tem essa grande vantagem que tudo que a gente vê está em pé, praticamente, Exatamente. né? Então, assim, a gente consegue ter a sensação exata de como era um templo, de como era um túmulo, entrar naquelas tumbas maravilhosas, decoradas com pinturas, é assim, uma sensação inexplicável. E o obelisco, assim, perto disso tudo, é uma peça de granito que está lá no chão, né? Então, por que ver isso? Mas, uma das perguntas que me fazem sempre é como esses obeliscos eram feitos. E visitar esse local, a gente consegue ver a maneira com a qual eles iam esculpindo essas peças para depois tirar ela literalmente do chão e ir para frente dos monumentos ou no meio dos templos.
enfim, né? Aliás, talvez alguém faça a pergunta, Cami, mas como é que esses obeliscos chegaram aqui em Roma? Sabe Foi que de... tem museus vaticanos tem uma Isso. pintura lá na sala dos mapas que mostra uma das formas, né? Exatamente. É bem legal, porque assim, ali são aquelas coisas que a gente fala que a história se cruza sempre, né? Se cruza com a arte, se cruza com a escultura, enfim, com a política. E ali mostra, no final do corredor dos mapas, da sala dos mapas, tem um obelisco todo amarrado em cima de uma espécie de uma balsa gigante sendo trazido para Roma, né? Então, é bem interessante a gente ver esse tipo de situação. Mas eu comecei toda essa história para contar sobre o obelisco Minerva, que é o teu preferido, e é um dos meus preferidos também. E aí, para isso, eu trouxe até o trechinho, eu traduzi exatamente o que está escrito ali, que eu acho que entra muito dentro, Cami, do que é a nossa ideia de viagem, assim, sabe? É a gente fazer uma imersão mesmo cultural, histórica, e refletir sobre aquilo que a gente está vendo, entender aquilo que a gente está vendo, né? E nesse obelisco, que não é o maior de Roma, não é o mais monumental, é um obelisco que é do século IV a.C., então se a gente for comparar com aquele do Ramsés II ou do Tutmés, é um obelisco novo, vamos dizer assim, né? A primeira curiosidade dele é que ele decorava o templo dedicado a Ísis e Serapis, que são dois deuses egípcios, e a gente tinha um templo dedicado a eles aqui em Roma, né? E o Domiciano vai trazer esse obelisco para colocar decorando o Iseu Campense. Mais tarde, ele vai ser colocado ali na Praça da Minerva com aquele elefantinho que foi projetado pelo Gian Lorenzo Bernini. Então a gente tem um elefantinho com o obelisco em cima, né? Seria esse aqui, Ai, gente. obrigada, Cami. Esse mesmo, né? A gente tem ali o obelisco com o elefantinho segurando o obelisco, e a frase que tem escrita ali é assim, ó. Quem vê os sinais da sabedoria do Egito esculpidos no obelisco, apoiado no elefante, o mais forte dos animais, deve entender isso como uma prova de que é preciso ter uma mente robusta para sustentar uma sabedoria sólida. Então, olha que linda essa frase, né? Que você tem que ser forte para aguentar essa sabedoria toda, né? Ali, eu acho Do muito legal Egito Antigo, né? do Egito Antigo. Então é muito bacana, sabe, Cami? E a nossa viagem é isso, né? Agora eu queria que você contasse um pouquinho do nosso roteiro aí. A gente começa pelo Cairo, nessa linha de fazer em ordem cronológica, né? Exatamente. Ali, obrigada por ter explicado essa parte de obelisco, gente. Isso é uma das coisas mais legais que a gente vê, né, durante a viagem. E tem alguns outros obeliscos espalhados pelo mundo, gente. Não é só na Itália que tem obelisco do É, Egito. Lá é onde tem a maior quantidade. Mas tem obelisco em Londres, por exemplo. Tem obelisco ali na Turquia, né, em em Paris Istambul. Em Paris, na Praça da Concórdia. Então, tem Egito para todo lado. tem. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro que nós vamos realizar agora em outubro, tá? A nossa viagem já está confirmada, então o grupo está lindo. Nós estamos com as últimas vagas e a viagem acontece do dia 6 de outubro, viajantes, ao dia 19, tá? Então são 14 dias de viagem. Esse, eu diria que é um dos roteiros pelo Egito Antigo mais completos que vocês vão conseguir ter acesso no mercado. Foi um roteiro desenvolvido realmente a dedo por uma especialista, que é a Aline Leach. Então, ela é mestre em história, ela entende o que ela está falando, né? E nessa viagem, ela divide todo o conhecimento dela junto com vocês. Também junto com os nossos guias egiptólogos fluentes em português. Então, essa parte ela é muito importante, por quê? Porque a área ela traz aquele conhecimento todo dela sobre a história e o nosso guia traz sobre a egiptologia. Então, para você ser um guia no Egito, você precisa ter, né, o diploma de egiptólogo, que é muito sério isso, gente, é uma pessoa apta. E falar português ainda
Nós fizemos toda essa seleção de pessoas no Egito, então temos profissionais incríveis. E o São guia dessa incríveis mesmo, eu viagem posso dizer. é. Mas vamos começar a nossa viagem no dia 6 de outubro. Você, brasileiro, pode morar em qualquer lugar do mundo para realizar essa viagem. Por quê? Porque a gente não trava o aéreo internacional, tá bom? Então, Camila, moro na Europa, moro na Oceania, moro na América. Você pode se juntar a gente no Egito durante essa viagem. Quando a gente chega no Egito, o nosso transfer ele é privado. A partir de duas pessoas, o transfer é privado. Isso significa que você pode chegar, né, no momento que você quiser. Mas vai ter alguém esperando a gente? Com certeza, gente. O aeroporto do Cairo, ele é pequeno. E é um aeroporto que se conecta. Então, você desembarca, desce uma escada rolante, passa para comprar o visto, imigração, retira a mala e vai para o hotel. Só que isso tudo é sequencial, tá? Então, a gente se sente muito seguro em relação a isso. E o nosso receptivo, ele entra no desembarque. Isso significa que assim que você sair do avião, a nossa equipe vai estar lá esperando vocês com a plaquinha do Acordei para passar na imigração, pegar seu visto, a sua mala e ir para o hotel. Tá? Então, esse primeiro contato com o país é super importante porque muita gente fica com receio, tá? E outra coisa, Egito não é um país perigoso, gente, não é. Assim, anos-luz mais seguro do que o Brasil, né? Com esse monte de questões que a gente tem. Então, não é um país perigoso nesses aspectos, não é mesmo. Mas esse primeiro dia é para você se ambientar, chegar, né, entender onde você tá, para depois começar a viagem. Nossa viagem efetivamente começa no dia 7, né? E nós começamos pelo começo, lá por Saqqara, pirâmide escalonada. Essa pirâmide aqui, ó. Depois, quem quiser, a gente pode enviar o roteiro, que é essa aqui. Tá vendo? Mastabas em cima de mastabas, né, Ali? Isso, exatamente. Na verdade, aí que começou a nascer a pirâmide propriamente dita, né? Que houve uma sobreposição de mastabas. O que era mastaba? Na verdade, uma mastaba era a tipologia de túmulo antes da pirâmide de degraus, que era somente como se fosse o tronco da pirâmide, né? A base da pirâmide. Daí houve essa ideia de você começar a sobrepor as mastabas para chegar numa forma piramidal, sempre com essa ideia, né, de se conectar aí, né, com o alto, né, com o Ra, exatamente. E Camila, ali em Saqqara, a gente visita uma pirâmide? Sim, gente, entramos na pirâmide de Unas, a primeira até hoje encontrada, né, com hieróglifos, que é aquela antiga escrita egípcia. E também nós visitamos uma mastaba, né? A mastaba que a Ali falou eram túmulos retangulares, que aí foram colocando um em cima do outro e virou a pirâmide escalonada. Tá? Então aqui a gente tem esse primeiro contato com uma pirâmide e também com uma mastaba. E seguidamente nós visitamos Mênfis, que foi uma das primeiras capitais do Egito Antigo, que fica ali do ladinho do Cairo. E finalizamos o nosso dia em Dashur, gente. Dashur é importante por quê? Porque ali tem duas pirâmides incríveis que, inclusive, é a primeira pirâmide perfeita, que é a vermelha, né, Ali? Exatamente, a pirâmide vermelha que é um espetáculo. Assim, é muito legal que nessa parte do roteiro, Cami, normalmente as pessoas não vão visitar lá, né? Como é a pirâmide de Kelps, Khafre, Miquerinos. Então, quem gosta de ter essa experiência, quem gostaria de ter essa experiência de entrar numa pirâmide, eu super recomendo, porque ali a gente entra praticamente sozinho, né? É o nosso grupo entrando na pirâmide vermelha. É muito bacana. É verdade. E, gente, ali em Dashur, a gente consegue entender a história de uma maneira tão peculiar, porque como não tem ninguém, é a pirâmide e você ali, né? E o guia explicando aquele monumento, porque quase ninguém vai a Dashur. E aí depois, uma coisa importante de ressaltar é, gostamos muito de gastronomia. Então aqui nós temos alguns passeios opcionais para que vocês consigam contemplar a gastronomia local, que é maravilhosa.
Muita gente vai para o Egito com receio da comida e sai de lá totalmente apaixonado, porque é uma comida muito saborosa, né? Muito variada também. A gastronomia É árabe uma é uma delícia. gastronomia muito variada. Então, temos esses passeios opcionais durante a noite para vocês conhecerem restaurantes, lugares que se destacam aí no Cairo, principalmente. No dia 8 de outubro, nós vamos para Giza, que é onde está Kelps, Kefren e Miquerinos. E aí a gente tem a oportunidade de entrar tanto em Kelps quanto em Miquerinos, né? A gente sempre orienta vocês em relação a subir em pirâmides que são mais complexas, pirâmides mais simples. Então a gente sempre orienta como é, para que vocês consigam tomar essa decisão de subir ou não, tá? Então, quanto a isso, não se preocupem também. Ali nós temos um tempo para entender essas três principais pirâmides do sítio arqueológicos e temos um almoço no Nine Lounge, que é um restaurante que fica assim em frente ao complexo todo e a gente consegue ver 9 pirâmides de lá. Por isso que se Ah, chama é Nine lindo. Lounge. É lindo esse restaurante. É lindo. E, gente, nós finalizamos esse dia com uma visita parcial ao novo grande museu, né, o GEM, que foi aberto parcialmente, né, no começo desse ano. Então, a gente tem já os nossos clientes, os nossos viajantes visitando essa parte. E não tem uma data ainda falando que vai estar aberto, né, o museu por completo. Claro, se tiver aberto por completo, nós visitaremos com toda certeza. No outro dia, nós vamos fazer uma visita numa região um pouco diferente ali do Cairo, né? Nós vamos começar pelo bairro Copta, falando um pouco sobre arte bizantina, arte copta, aí mistura arte islâmica, né? Bairro Copta é uma região super antiga do Cairo e foi onde supostamente Jesus ficou escondido, Imagina. né, em refúgio com Maria e José durante um período. Então, é um bairro que parece literalmente que você está num filme ali. E nós visitamos também o Museu da Civilização, que é um dos museus mais incríveis ali do Cairo. É um museu pequeno que conta a história em ordem cronológica. E ali está o que, Ali? As múmias! As múmias, gente, encontradas no Vale dos Reis, Ramsés II, Hatshepsut, Sete I. É Toda muito, essa é galera tá muito ali. interessante, porque a gente tem que pensar na múmia, não só. A múmia, na verdade, é a prova de que aquela pessoa existiu de fato Existiu. e como a gente pode chegar mais perto de como era aquela pessoa, né? Então, por isso é tão importante, né, a gente ter as múmias desses faraós importantes, como Sete I, Ramsés II, porque a gente consegue, de fato, comprovar, vamos dizer, aquilo que se fala na história. O que a gente já não tem com a Cleópatra, por exemplo, né? Que é uma grande mistério aí. Quem sabe em breve se acha o túmulo dela, mas enquanto não achar, ela é um mistério pra gente, né? Exatamente. E o Egito ele é surpreendente para todo mundo que vai, porque, vamos supor, vai, você já visitou a Grécia, você já visitou a Itália. Existem muitas ruínas ali, que os museus complementam essas ruínas, né? No Egito, você vê o negócio ali em pé. Então você conta a história, né? Você escuta sobre o que aconteceu, vendo o negócio ali na tua frente, É, né? Então, essa parte, ela é comprovadíssima porque tá ali na tua frente. Então, gente, isso do início ao fim, tá? Mas seguimos a nossa viagem para o sul do país. Nós temos aqui no nosso roteiro um caminho muito bem traçado pelo Rio Nilo, o Rio da Vida, porque antigamente a maioria, né, dos monumentos eles eram desenvolvidos ali na região do Nilo, justamente porque ali é onde tem vida. Então a gente sai da região ali norte, né, que é onde fica o Cairo, e vamos lá para o extremo sul, aonde fica Assuan. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui o mapa do Egito, só para vocês entenderem o nosso deslocamento. Olha só, esse aqui é o mapa do Egito. Então a gente sai dessa região do Cairo, pegamos um voo de 1 hora e meia para parar aqui na região de Assuan. Opa!
Aqui, ó. Estão vendo? Asson é uma base para a gente pegar o cruzeiro e também para visitar vários templos diferentes. Vocês estão vendo que aqui, ó, o Rio Nilo é verdinho e aqui ele é azulzinho? Isso porque, né, no século passado foram construídas duas barragens ali que controlam o fluxo de água do Nilo. O Rio Nilo ele não é um rio exclusivo do Egito, gente. Ele nasce mais ou menos aqui nessa região, ó, no centro da África, no centro-norte da África. Opa! E ele vai subindo até chegar no Egito e desaguar aqui no Mediterrâneo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque essa parte, né, geográfica, ela é extremamente importante para vocês entenderem a história do Egito. Quando a gente chega aqui em Assuan e nós temos a barragem, quando foi feita essa barragem, vários templos foram alagados. E durante a nossa viagem, vocês visitam dois templos. O que aconteceu, né? Egito construiu a barragem, foi lá na Unesco, pediu ajuda, resumidamente falando, para resgatar esses templos que possivelmente iriam alagar e estavam debaixo d'água. Então, eles resgataram 24 templos e nós vamos visitar dois, que é o Templo de Philae e o Templo de Abu Simbel. Nesse primeiro dia, a gente visita o Templo de De desculpa, o Philae. Templo de Philae. Também visitamos o Obelisco Inacabado, né? Que é onde a Isso. Ali falou, que a gente tem o contato direto, né, com a fonte de como eram desenvolvidos os obeliscos. E nós fazemos check-in no nosso hotel lindo, maravilhoso, no meio do Nilo. Esse dia ali é para vocês se conectarem mesmo com o rio, porque é uma das regiões mais lindas do Rio Nilo, né? A gente consegue ver as pessoas pescando, as pessoas usando o rio como transporte. Então, realmente é o rio da vida para os egípcios. No outro dia, a gente levanta bem de manhãzinha. É bom destacar que essa parte da viagem a gente madruga, mas não é porque nós queremos, né, Ali? Não, isso a gente diz assim, não é porque a gente quer acordar cedo, mas é que no Egito a gente precisa seguir algumas regras e uma delas é essa, que a gente tem que seguir horários, né, Cami? Exatamente. Não podemos esquecer que estamos em um país que é uma ditadura e tem as suas regras, né? Então, nós, como agência de viagens, seguimos todas essas regras. Isso não significa que seja perigoso, tá? Significa que tem regras e a gente segue, tá? Isso mesmo. Abu Simbel, por exemplo, que é o templo de Ramsés II, que foi construído lá no extremo sul, é uma cerejinha do bolo dessa viagem, porque a gente entende um pouco sobre como esse cara, Ramsés II, deixou o nome dele na história, né, Ali? Sim, bom, ele é o faraó que reinou durante mais tempo, né, Cami? 67 anos. Meu E Deus. e assim, é incrível porque ele faleceu com perto dos 90 anos, e a gente tem certeza disso justamente porque a múmia dele tá ali, né? Então, assim, estudos feitos já revelaram que de fato ele tinha essa idade aproximadamente, e você imagina isso. Para o Antigo Egito, o que era, né? Uma pessoa viver 90 anos. Quer dizer, eles achavam que o Ramsés era infinito, né? Praticamente. Exatamente. E ele usou todos esses anos de governo dele para deixar o nome dele marcado na história, literalmente, né? E ali os templos de Abu Simbel são fantásticos, porque a gente consegue ver, inclusive, o amor dele pela esposa preferida, né? Então é muito legal e interessante a gente ver, ali a gente entende como esse templo foi transportado, né? Como ele mudou de lugar. E é um templo que foi construído escavado em uma montanha. Então imaginem a história que eu vou contar para vocês lá de como esse templo foi desmontado e remontado para que a gente possa visitar hoje, né? É um Exatamente. lugar incrível. Gente, voltando para Assuan, nós fazemos check-in no nosso cruzeiro
5 estrelas pelo Nilo, tá? O nosso cruzeiro é uma delícia. Camila, tem vucu-vucu, tem fila, tem isso? Não, gente, não tem nada disso. O Cruzeiro no Nilo é uma outra proposta e nós escolhemos cruzeiros totalmente diferenciados para que vocês tenham essa experiência. Então, não tem fila para nada. Pelo contrário, é uma parte da viagem onde você realmente vai se conectar, tá? Com as águas do Nilo, com a natureza durante a navegação e seguindo o curso do Nilo, né, o curso da viagem, a gente para em alguns templos. Templo de Comombo, por exemplo, Templo de Horus. Aí a gente chega em Luxor, porque ele vai subindo o Nilo, né? Nós seguimos o fluxo de baixo para cima e chegamos até Luxor, onde a gente visita o Templo de Luxor, que é a coisa mais incrível. E ali nós começamos a nossa jornada na antiga Tebas, que foi um dos períodos mais maravilhosos em termos de prosperidade ali para o Egito Antigo, né? Então a gente tem Ramsés II, temos também Hatshepsut, Tutmoses III. Então foi um período muito, muito, muito importante e que tem muita história ali viva para a gente ver. E mais uma vez a gente começa pelo começo, ali conhecendo Deir Medina. Deir Medina é um lugar que também quase ninguém visita, né, Ali? É a Pompeia do Egito, né, Cami? Gente. Imagina que nós visitamos templos, vemos, como fala, as pirâmides, mas aonde essas pessoas viviam? As casas dessas pessoas. É ali, Deir Medina. É, exatamente. Essa visita eu fiz questão de colocar também porque a gente fala muito pouco sobre como vivia a população, né? E é muito difícil a gente ter noção exata de como viveu a população no Antigo Egito, porque o que sobrou para a gente foi a arquitetura funerária, foi a arquitetura templária, né? Foram as construções maiores. Mas ali em Deir Medina, de um arco de tempo específico, a gente consegue ver como eram as casas dos artistas que fizeram Vale dos Reis, que é incrível, né, Cami? Gente, tem uma parte estrutural assim que você consegue ver a divisão da sala, da cozinha, da avenida ali. E eles também dividindo o Oriente do Ocidente, aonde era a vida, aonde era a morte. Além de visitar as tumbas dessas Que pessoas, são né? Que são incríveis porque são os mesmos artistas dos faraós e dos reis, né? exato. Tem tantos detalhes quanto, claro que são pequenas, né? Mas de uma riqueza sem fim. E ali, em Der Medina, depois que a gente termina o passeio, nós seguimos para Medinat Rabo, que é um dos meus templos Eu favoritos, Ali. sei. Medina de Rabo, gente, também não tá em rota, não tá em rota de ninguém quase. E esse templo ele é interessante para quem gosta mesmo de arquitetura, porque ali tem uns cartuchos nas paredes dos templos que não tem em lugar nenhum. O templo foi restaurado, então tá colorido, E que é uma o que eu outra acho mais legal experiência. dele é isso, além de você ver a estrutura da arquitetura, dá para ter bem noção de como eram os templos no Egito Antigo, porque era tudo colorido e a gente acha que não tinha cor, né, Cami? E ali a gente consegue ter a noção exata, né, de como era. E finalizando, gente, esse um dia é um dia cheio de história que a gente entra de tumba, sai de tumba, tipo Indiana Jones mesmo. Finalizamos no Vale dos Nobres. Vale dos Nobres literalmente não tá no roteiro de De ninguém. ninguém, né, Cami? Não, esse lugar ninguém visita de verdade. É pra gente, né? O que eu acho uma pena, porque o Vale É dos Nobres é maravilhoso. uma preciosidade, gente. Imagina, as pessoas importantes da época eram enterradas lá, né? Então, aquela tumba dos vinhedos, né, É das linda, né? vinhas, meu Deus. Meu Deus. Bom, gente, já viram que nós somos apaixonadas por Luxor, né? Mas nesse dia, né, a gente ainda continua no cruzeiro. E no próximo dia, nós temos um dia incrível também numa outra parte da história. A gente vai adentrar o interior do Egito para conhecer Dendera, que é um templo da astrologia dedicado à deusa Hathor, e também Ábidos. Ábidos era tipo assim
como é que eu posso dizer, Ali? É o coração, vai? Era é assim, na verdade ali na região de Hábitos é onde nasceu praticamente a história do Egito, né? Onde a gente tem os túmulos mais antigos que a gente não vai visitar, né? Mas tem uma área arqueológica bem antiga, então ali sim era o coração do Egito. Com Exato. Então, essa viagem é realmente uma imersão, tá? Só que ela não é uma imersão chata, sem coisas nos arredores. Por exemplo, tem muita gastronomia, tem muita gente bacana, né? Então, é um conjunto que torna essa viagem única na vida. E a gente faz, né, no outro dia, uma visita a Karnak, que era o templo dos templos, na verdade, os templos dos templos, né? Porque sim, todo porque é um faraó queria. complexo enorme, né? Exatamente. E nós ficamos hospedados aí em Luxor, depois que o nosso cruzeiro acaba, por mais alguns dias, justamente porque essa região é uma das regiões mais incríveis para a gente realmente conhecer sobre o Egito Antigo, né? Tem muita coisa ali. E finalizamos, né, esse dia aqui com uma visita opcional ao Museu de Luxor, que fala divinamente. É um museu bem organizado, um museu pequeno também. Mostra um pouco sobre esse acervo de artefatos ali da região de Luxor. E no dia 17 de outubro, nós visitamos o Vale dos Reis. Aqui nós podemos conhecer efetivamente as tumbas dos grandes faraós. Também tem as tumbas opcionais, que vocês têm oportunidade de entrar. E também os colossos de Menon e o templo de Hatshepsut, que foi uma mulher maravilhosa, cheia de história e com um governo Que belíssimo que tem foi registrado faraó, ali. né, Camila? Foi faraó. E ninguém fala das mulheres faraó, né, É, Ali? se fala pouco, mas a gente já está começando a reverter essa história. É isso. Depois, gente, nós voltamos para o Cairo, né? Porque a nossa viagem começa e termina no Cairo. A gente conhece um pouco sobre a parte islâmica. Então, a gente visita a cidadela de Saladino, visitamos uma mesquita e finalizamos no Museu Egípcio, que atualmente é onde está o grande acervo de Tutankhamon, tá? Se o novo grande museu abrir por completo, esse acervo vai ser transferido e aí a gente vai rever essa visita, né, dentro ali de acordo com as estratégias do governo egípcio também, tá? Mas o que a gente garante é que vocês visitarão tudo que for mais importante possível. No dia 19, a gente termina a nossa viagem ou você pode seguir viagem para Amarna. A Marna foi um período extremamente importante, né, Ali? Exatamente, é um período que foi curto, mas muito importante, porque a gente teve toda uma modificação da religião, né, do culto, e tivemos a construção dessa nova capital, que é Akhetaton, e Akhenaton, que era o faraó. Né? Foi um período curto, mas extremamente importante dentro da história. Né? E é um lugar Exatamente. muito particular, né? Eu diria. Nossa Senhora. É, gente, a Marna é tipo assim, pegar a essência da essência e ver como que é o interior do Egito, porque é tudo muito É, autêntico, né? é. É tudo muito autêntico. Eu voltei com os comentários agora, gente, então quem tiver dúvida pode mandar aqui pra gente, tá? Eu terminei já de explicar o roteiro, só falta a Alexandria, que a gente colocou no começo da viagem, que tem uma extensão para lá também, justamente porque a nossa viagem termina no momento onde a biblioteca está fechada. Então, a gente precisa colocar o passeio quando ela esteja aberta, porque não faz sentido ir para Alexandria e não ver a biblioteca, né? Então, a gente começa, é a primeira visita, caso vocês queiram fazer, é uma visita opcional. Agora, vamos falar de valores? Essa viagem ela será acompanhada pela Ali durante todo o período e por mim também durante todo o período e pelo nosso guia egiptólogo durante todo o período. Então aqui a gente tem um investimento, né, em todos os aspectos para uma viagem de 14 dias e 13 noites. O valor é US$ 5.199.
tá? Que você pode fazer o pagamento ou no boleto no Brasil ou diretamente para a gente no Egito, né? Então a gente tem essas duas maneiras. Nós estamos somente com um quarto single, então se você quiser viajar, nós só temos um quarto single e estamos com as últimas, com os últimos dois quartos duplos. Então temos pouquíssimas vagas aqui, tá? Para realizar essa É bom viagem. lembrar, Cami, que dentro desse valor, todos esses passeios que a gente comentou, está tudo incluído dentro desse valor. Ou seja, não vai chegar lá e vai falar assim: ah, você tem que pagar para entrar no museu. Não. Existem alguns passeios opcionais, que a Camila comentou aí durante a apresentação, mas esses museus, as pirâmides, tudo que a gente falou está incluído no valor e também tem muitas Exatamente. refeições. Por exemplo, no período do cruzeiro, a gente tem pensão completa, né, Camila? É isso? Exatamente. Café da manhã, almoço e janta. No Cairo, nós temos almoço. E as refeições, gente, que não estão inclusas, essa parte no Egito ela é muito democrática, porque democrática que eu digo é bem diversa. Ah, eu quero comer uma saladinha, você vai pagar 10 dólares. Não, eu quero comer uma salada, quero tomar um vinho. Ah, você vai pagar 20, 25. Não, eu quero um prato de entrada, um prato principal, uma sobremesa. Você pode gastar de 30 ao infinito, né? Aí vai muito do que você realmente quiser ali naquele momento. Teve uma pergunta aqui do Francisco se a gente vai ter essa viagem ano que vem. Com a Ali, o ano que Não. vem, no Egito, não. A gente vai ter outras duas com a Ali para a Turquia e para a Sicília, mas para o Egito, não. O Egito nós temos só agora em 2024, Exatamente, só tá? essa agora. Mais dúvidas, gente? De qualquer maneira, caso vocês tenham dúvidas, pode deixar aqui nos comentários ou chamar a gente em box, tá? Isso, Nós trabalhamos como uma consultoria, então vamos fazer uma reunião online com você para te explicar sobre toda a dinâmica da viagem, que uma das regras é não viajar com dúvida, né? Não é, viajar com dúvida. exatamente. Isso é uma das coisas que eu fiz essa parceria com você, porque eu confio 100% que você vai dar esse apoio para quem viaja. E fazendo a viagem no ano passado, Cami, assim, é incrível a gente pensar que a gente não precisa se preocupar com nada, sabe? Que é chegar lá e curtir a viagem, sabe? Porque às vezes a gente vai pensar, vou chegar num país diferente, como é que vai ser minha entrada, como é que vai ser o visto. Tá tudo organizado pela Camila, não precisa se preocupar com nada, né? Então é bem bacana. E fora isso, que eu vou estar junto, como a Camila falou, junto com o guia e tudo mais, e todos os dias eu entrego um material para vocês do que a gente vai visitar, porque assim, como é muita história, é difícil guardar tudo na cabeça. Então eu entrego para vocês o material daquilo que a gente vai ver, aos poucos, para vocês irem se acostumando, se ambientando, e esse material depois vocês podem reler, vocês podem usar para montar o álbum de fotografia. Ninguém mais monta álbum hoje em dia, mas tinha que montar, né, Cami? Eu acho. Eu acho. O Egito merece, né? Merece, gente, merece. Bom, então a gente vai encerrar essa live, vai ficar salva aqui para vocês, tá? A gente continua à disposição. Ali, obrigada, querida, por Obrigada mais essa a parceria, você, viu? obrigada e te vejo em outubro, né? Já tô com saudade de você Eu já. também, a gente fica lá todos os dias juntas e agora faz muito tempo, Cami. Um Um beijo, beijo. querida. Obrigada, Tchau, beijo. gente.